Meu nome é Diogo, sou advogado. Minha pergunta é a seguinte: quanto à eficácia de uma eventual regulação, se fosse aprovada, como o professor Eduardo comentou, lá nos Estados Unidos eu tive lá fazendo um curso ano passado e realmente o número de lobistas registrados tem caído nos últimos anos porque o próprio professor que me deu aula lá fazia isso, ele não se registrava e ele era um consultor que dá advisor, uma coisa, um título qualquer, mas na verdade ele era um lobista, um ex-membro da administração Clinton, etc. E a minha pergunta é em relação à eficácia de uma, principalmente o professor Luiz Alberto, a eficácia de uma norma que fosse aprovada, o que aconteceria aqui no Brasil? Tem um ditado que os advogados gostam muito: echa la lei, echa la trampa. Nos Estados Unidos, quando eles começaram a exigir o registro de lobby, isso foi lá na metade da década de 40, imediatamente todos os buracos que a lei tinha foram amplamente explorados. Então, o número de lobistas registrados era muito abaixo do efetivo real que exercia a profissão. Com a lei de 95, isso foi enfrentado e os buracos muitos deles foram reduzidos. Ainda assim tem. A lei de 2007, mais uma vez, foi para tentar evitar que lobistas disfarçados de assessores fossem lobistas. Mas ainda tem. Só que, assim, dizer que o número de lobistas diminuiu nos Estados Unidos registrados por causa disso, talvez seja um certo exagero. A verdade é que a crise econômica lá também pegou a atividade de representação de interesses. O número de pessoas trabalhando na atividade e o volume de dinheiro envolvido não atingiu, de lá para cá, nenhum ano, o mesmo volume que atingiu em 2010. Foi o único ano assim, de vacas gordas da atividade de lobby lá. Então, sim, tem buracos, continuará havendo, é impossível fechar todos, mas há outros elementos que precisam ser considerados. No nosso caso aqui, nós temos uma falha crítica histórica em quase tudo, que é o formalismo. A gente bota a lei no papel e não cumpre. E não corre atrás de quem não cumpre também. Então, claro que existe esse problema, existe esse risco. Isso é inevitável e acredito que a fiscalização das instituições de controle e mesmo das ONGs que têm se dedicado a isso vai ajudar a identificar situações que possam vir a ocorrer e tornar público que o dispositivo A ou B ou C está sendo descumprido e esse ou aquele profissional que está trabalhando nessa ou aquela atividade não está cumprindo os requisitos de cadastramento, de registro, prestação de contas, etc. Então é um processo, a gente vai ter que fazer primeiro para ver onde é que vão ficar esses buracos para tentar depois, obviamente, correr atrás deles. É um aprendizado, é um processo e ele é permanente. Sim, eu só queria acrescentar o seguinte. Como eu já disse, o excesso de regulamentação pode acabar sendo um tiro no pé, um tiro pela culatra. Então, não acredito que a grande regulamentação seja a salvação, mas a gente precisa garantir regras mínimas de transparência, de isonomia e de acesso. Mas outro ponto que eu acredito, que eu espero que essa regulamentação trate e tenha esse efeito, é que tire da gente, profissionais, essa pecha ruim. O termo lobista ficou extremamente impregnado. E eu acredito que o uso desse termo na legislação só serviria para constranger quem pratica essa atividade formalista, transparente, no modelo de democracia participativa.